Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Pensamento Cristão Oficial. Espero que todos estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Para quem está chegando hoje e ainda não me conhece, eu sou Bruno, sou estudioso da Bíblia. Vamos prosseguir com nossos estudos bíblicos, com nossas reflexões cristãs, e hoje vamos ver pela primeira vez, vamos fazer um estudo sobre a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. É uma epístola muito interessante, muito rica, em que são dados muitos esclarecimentos fundamentais. Coríntios eram os habitantes da cidade grega de Corinto. Era um grande centro comercial e cultural, daquela época, era um grande centro. Lá havia uma igreja cristã primitiva, Paulo viajou muito pela Grécia, havia fundado essa igreja e na Bíblia há duas cartas que ele enviou para esses membros da igreja, procurando dar esclarecimentos, solucionar controvérsias, resolver problemas, e de fato há informações muito importantes nessas cartas, tá? Nós vamos ver no capítulo 12, primeiros versículos 4 a 14. Aí eu vou pular um trechinho e depois nós vamos imediatamente ver os versículos 26 a 30, tá? É um material muito rico. São Paulo está falando dos dons do Espírito Santo. Quando uma pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, ela muitas vezes recebe dons. O Espírito Santo concede dons, conforme ele quer conceder, de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então ele fala bastante sobre esses dons do Espírito Santo. Isso é algo realmente muito interessante, Eu vou ler os textos e depois vou dar uma explicação. Esse texto é muito rico, tá? Então vamos começar lá, capítulo 12, versículo 4 até o 14. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há também diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a palavra de sabedoria, a outro, a palavra de ciência, pelo mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, o único mesmo Espírito concede o dom de curar. A outro, o dom de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernimento dos espíritos. A outro, a variedade de línguas. A outro ainda, o dom de interpretação das línguas. Mas é o único e mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um os seus dons, como quer. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Assim, o corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Agora vamos continuar a partir do versículo 16, do versículo 26. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um, por sua parte, é um dos seus membros.
E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, primeiramente, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os doutores, depois o dom dos milagres, depois o dom de curar, de assistência, do governo e o de falar diversas línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Todos realizam milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam diversas línguas? Todos as interpretam? Esse é o trecho que eu queria ler. Vejam quanta informação super relevante nós encontramos aqui. A mensagem geral que ele está passando é de que o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, precisa de todos os seus membros. Os dons são diversos, mas a igreja precisa de todos esses membros. O corpo de Cristo é integrado por toda essa diversidade. Agora, eu quero me deter em alguns pontos. Reparem que, quando ele enumera os dons, entre esses dons aqui, ele fala o dom da fé. Esse é um dom de extrema relevância, né? É um dom que pode passar mais desapercebido do que outros, né? Como o dom de profecia e outros dons que chamam mais atenção. Mas o dom da fé, esse é um dom de extrema relevância. A fé genuína, a fé verdadeira, né? É um dom relevantíssimo, né? O próprio Senhor Jesus, ele disse nos evangelhos que se um indivíduo tivesse uma fé muito pequena, pequena como um grão de mostarda, e falasse para uma montanha, saia daqui e vá para lá, a montanha realizaria isso, né? A pessoa seria capaz de mover montanhas pela fé, ou seja, seria capaz de fazer coisas grandiosas pela fé. Então, o dom da fé é um dom muito relevante, porque o indivíduo que ora com fé, frequentemente tem sua oração atendida. Eu não vou dizer que sempre terá sua oração atendida. Por quê? Porque conceder o que se pede em oração, isso Deus concede ou não concede conforme a vontade dele, né? O indivíduo ora sabendo que ele deve orar para que aquilo seja aceito, seja admitido por Deus. Deus concede ou não conforme a vontade dele. Se o indivíduo pede algo que Deus acha que está de acordo com a vontade dele, Deus concede, senão não concede. Mas para que haja a concessão do que é pedido, é fundamental que exista fé. Sem fé, certamente, a oração não será atendida. Então, o dom da fé é um dom muito poderoso, né? Embora possa passar despercebido, mas é um dom poderosíssimo, né? E aqui eu quero me deter também, quando ele fala em dom, um dom chamado de dom de línguas, ou dom de variedade de línguas, e mais adiante, o dom de interpretação das línguas. Aqui eu quero fazer um esclarecimento. Dom de variedade de línguas é aquele dom que se manifestou, inclusive, no Pentecostes. Nós fizemos um vídeo sobre isso, né? A capacidade do indivíduo falar em outros idiomas que ele não tem conhecimento, ele não teria como falar em outros idiomas, né? Isso pode se tratar de línguas dos homens ou de línguas dos anjos. O próprio São Paulo, no capítulo seguinte, ele fala isso, línguas dos homens e línguas dos anjos. Ou seja, pode ser um outro idioma, ou pode ser até um outro idioma dos homens, né? Ou pode ser um outro idioma que não é conhecido em nenhum lugar do mundo, por ser humano nenhum, vamos dizer assim, uma língua de anjos, né? E há também o dom de interpretar essas línguas que as pessoas não conhecem, que podem ser línguas dos homens ou dos anjos, né, por assim dizer. Agora, no capítulo 14 dessa mesma epístola que nós estamos vendo, São Paulo deixa claro que se o indivíduo tem o dom de falar em línguas,
ele só deve falar na igreja se tiver ali, na mesma ocasião, uma pessoa com dom de interpretar as línguas, né, em que se está falando. E ele diz expressamente, está no quem nunca leu pode ver, capítulo 14, versículo 28. Se não tem alguém presente para interpretar, aquele que fala em línguas, cale-se o irmão na assembleia. Ele manda que a pessoa fique calada. Tá? Então, eu estou dizendo isso porque, de vez em quando, a gente ouve falar aí que em tal e qual local, o indivíduo falou em línguas, falou, e ninguém entendia. É estranho, porque São Paulo é expresso. Se o indivíduo tem o dom de falar em línguas, ele está num local em que não há uma outra pessoa que tenha o dom de interpretar línguas, ele deve ficar calado e falar: cale-se o irmão na assembleia. Fale com si mesmo e com Deus. Então isso é muito importante. Tá? Isso é expresso e ninguém pode dizer que São Paulo se equivocou. Ele estava justamente escrevendo essas epístolas para dar diretrizes àquelas igrejas nascentes, né, do início do cristianismo. Então, outra coisa interessante. Quero frisar também, quando se diz os doutores, quem eram os doutores? Doutores eram os que tinham o dom de ensinar as coisas de Deus para as pessoas, para os cristãos, esclarecer. Isso é considerado um dom muito valioso também, né? E vou falar um pouco aqui quando ele fala no versículo 28, ele procura dizer um pouco de quais os dons que eram mais importantes. Ele fala da hierarquia, né? Aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, primeiramente, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os doutores, depois o dom dos milagres, depois o dom de curar, o dom de assistência, o de governo, o de falar diversas línguas. Doutores eu já expliquei, né? Dom de assistência, ele está falando o dom de dedicar-se a obras de caridade, né? A obras de assistência, a obras de caridade cristã. Dom de governo aqui, ele está se referindo à administração das coisas da igreja, né? E diversas línguas eu também já expliquei. Agora, o que é importante frisar aqui é que a mensagem dele é que, apesar de haver diversidade de dons, o corpo de Cristo, que é a igreja, ele tem necessidade de todas essas pessoas, com todos esses dons. Os dons que são mais relevantes e os dons que parecem ser menos relevantes, mas, na verdade, o corpo é integrado por todo esse conjunto. Cada membro da igreja é importantíssimo para a igreja, né? Aqueles que têm os dons considerados de hierarquia superior e os outros que não têm dons que sejam considerados tão relevantes. E, mais adiante, né, no outro capítulo, em uma linda passagem, sobre a qual eu vou fazer um vídeo também, mais para frente, ele diz que o dom mais importante de todos é o amor. Ele fala que, ainda que a pessoa tivesse numerosos dons, falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Tivesse o dom de profecia, e se ela não tivesse amor, então de nada valeriam os outros dons, né? Então, com isso, é uma mensagem até muito bonita. Ele diz, o mais importante é ter amor no coração, né? Que o amor é algo assim, o amor vem sempre junto da fé. Essa mensagem é linda, né? Uma mensagem linda. Ele procura estabelecer aquelas diretrizes para as igrejas, ele explica o que é o corpo de Cristo, como cada um é importante para o corpo de Cristo, né? E é isso aí, eu não vou me alongar muito, porque senão o vídeo fica demasiadamente longo. Depois, amigos, releiam ou revejam o vídeo, reflitam sobre isso, né? Nós todos integramos o corpo de Cristo. Existe somente um corpo de Cristo. Não há nenhuma passagem na Bíblia que diz que há mais de um corpo de Cristo. Há um só corpo de Cristo.
Os cristãos integram o corpo de Cristo. A cabeça é o Cristo. É quem nos orienta, quem determina como nós devemos agir. E todos nós, cristãos, integramos o corpo de Cristo. Essa é uma mensagem muito importante e atual, uma mensagem viva, né? A igreja, nós todos integramos a igreja, o corpo de Cristo. Por hoje é isso aí. Se você gostou, amigo, deixa aquele like, compartilhe com um irmão em Cristo Jesus, com um irmão, com uma irmã em Cristo Jesus. O Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe muito abundantemente. Seguimos juntos, se Deus quiser.